Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente na parte de aprendizado, mas também ficando antenado em toda a programação do canal na parte de análise, que é radar do mercado, análise de fechamento, análises especiais. Hoje teve até análise especial também, toda terça e quinta tem análise especial, uma análise mais completa de cada ativo. E o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, em cima, e clicando no botão inscreva-se, deixando o sino das notificações ativado, devidamente ativado, e também passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção na sequência para você clicar e se inscrever no canal. Aqui do lado você tem já aí os ativos que eu vou comentar nessa análise: Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois eu vou falar sobre PTR4, Vale 3, IRBR3, ABEV3, Azul 4, VVR3, LWSA3, que foi uma ação selecionada aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest, foi a ação escolhida para hoje, tinha LWSA3 e TOTS3. A selecionada por pouco ganhou LWSA3. Raio 3, PECAR3 e BRKM5. Então os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando então aqui pelo Ibovespa, no dia de hoje apresentando uma queda de 0,44%, lembrando que está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Ibov tentando se manter acima daquela região, ou seja, termina o pregão acima, está voltando para baixo. Mais um dia de batalha entre compradores e vendedores. Hoje, vendedores ganhando um pouco mais, ou seja, tentando manter o controle da situação, a média móvel ali falando alto, igual aconteceu aqui, veio aqui em cima, bateu, veio para baixo, chegou aí lá em cima em dupla resistência, média móvel e esse patamar aqui. Que patamar é esse de resistência? Região dos 97 mil pontos. Bateu lá, perdeu força e vindo para fechar abaixo da média móvel de 13 períodos nesse momento. A perda da mínima do pregão de hoje é o primeiro sinal de um topo descendente a favor de uma tendência de baixa. Topo descendente aqui, ó, sobe e perde a mínima do pregão anterior, aumenta a probabilidade de ter um movimento de baixo. Vem, perde a mínima aqui, na realidade isso aqui já foi um pivô de baixo, com perda de mínima, enfim, tudo no mesmo candle aqui. Aqui a mesma coisa, perdeu essa mínima, vai aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Lembrando que para o Ibovespa ter algo mais relevante em termos de mudança de tendência, precisa voltar para cima desse nível aqui, que lá no gráfico semanal, seria essa semana terminar acima lá dos 98 mil, tão falado 98.313 pontos. Tão falado desde o radar da semana que eu venho comentando isso aí. Mini índice, vamos lá para o mini índice. Gráfico de 60 minutos. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura aí do mercado, de um ativo que você gostaria de ouvir. Então temos aqui o mini índice que vinha num movimento, longo subida. Lembra que eu comentei ontem, falei do radar, daquela questão de a forma como está subindo, desse movimento de subida, enfim. Ainda não é algo que me, vamos dizer assim, que me agrada muito em termos de mostrar bastante força por parte dos compradores. Quem sabe amanhã já chega aqui abrindo forte para cima, seria muito bom, inclusive para se buscar a operação da ponta compradora. Que é o quê? Voltar para cima desse nível aqui de 95.900, de 695, 700 a 900. Veio um candle aqui forte para cima, voltando para cima desse patamar. Ficará mais interessante para quê? Para buscar operações de compra de fundo ascendente. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos. Aqui do lado está o tempo gráfico. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, principalmente acima dos 96.255 pontos. Por outro lado, se fizer isso aqui, ó, igual aconteceu aqui, ó, vem aqui para baixo, vai lá, bate na média, bate na região de antigo suporte, topo descendente, venda de day trade, dentro do que já foi comentado aí que eu sempre venho comentando em relação ao giro dos futuros, enfim, que é um vídeo exclusivo que eu coloco aí dentro do aplicativo. Então temos aqui um movimento maior para baixo. E se continuar esse movimento, ou seja, abriu caindo, continua mais favorável para se buscar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, alinhado com o movimento de queda do G60, alinhado com a possibilidade também de poder montar um topo descendente no gráfico diário, abaixo da média. Mas nesse momento o movimento ainda é de subida, então se abrir subindo dentro do que eu acabei de mencionar, vai ficar interessante também para você buscar a operação na ponta compradora.
melhor coisa que pode acontecer para o day trade é justamente isso aqui, essa saída, esse movimento aqui, essa volatilidade um pouco mais alta. Dólar no dia de hoje foi lá embaixo, volta forte para cima, segura em cima da média, está vindo para fechar o pregão aí com alta de 0,3%, lembrando que ainda está faltando mais uns quase 50 minutos aí para o fechamento do dólar, então pode alterar bastante essa variação ainda do dia, ou seja, fechar em alta ou embaixo, está muito próximo aí do 0 a 0. O fato é, no gráfico diário está dentro de um processo de correção em cima da zona de resistência, que pode trazer ainda algo mais para cima. Na semana, olhando para o semanal, já perdeu a mínima da semana passada. Então fica um cenário aí um pouco mais de indefinição, com resistência importante na faixa ali dos 5.674,50 até um patamar de 5.690,5. Zona de resistência um pouco mais relevante. Gráfico de 60 minutos. Olha o que aconteceu. Movimento longo para baixo. O que eu tinha destacado no giro de abertura, no giro dos futuros hoje, no mini índice, no mini dólar, foi a questão de tá dando um movimento de baixo, abriu aqui para baixo, foco em buscar ainda a operação na ponta vendedora de topo descendente. Mas fica atento na questão de tanto o mini índice quanto o mini dólar, se gerar um movimento, um sinal contrário a esse movimento de queda aqui, fica muito mais para você buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente fundo ascendente. Para o próximo pregão, dá para perceber que temos aqui um nível de desafio que chegou e está dando uma patinada. Abriu caindo, veio aqui para baixo, ou seja, eu vou estar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Abriu caindo, veio aqui para baixo dessa região, principalmente dos 5.572,5, passou a proporcionar topo descendente abaixo desse patamar mais interessante para venda. Pelo que está acontecendo aqui, seria mais interessante o quê? Buscar a operação na ponta compradora. Está recuando aqui, gerou fundo ascendente, possibilidade de buscar uma operação de compra a favor da tendência de alta, que é o gráfico de 10 minutos. Topos e fundos descendentes, ou seja, o fundo ascendente, andou, mais um fundo ascendente, mais uma andada aqui para cima. Então, essa seria a alternativa para o próximo pregão. Abriu subindo, gerou aqui um movimento de subida. Se esse movimento de subida passar a gerar sinalizações de alta, principalmente, de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos para cima dos 5.616, 10 ou 5 minutos, mais interessante para a ponta compradora. Mas como esse movimento foi um pouco longo para cima, abriu aqui, subindo, bateu nessa região, gerou sinal de topo, foco em buscar a operação de venda de topo descendente ou no gráfico de 10 ou de 5 minutos, porque está batendo na zona de resistência e pode ficar indefinido pela forma como está montando aqui o movimento do gráfico diário. Ações, PTR4 no dia de hoje. Queda aí de 0,45%, parece, mas foi pequena a queda, deixa eu só ver se ela só visualizar aqui para ver se ela já saiu do leilão. Ainda não saiu do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, o leilão está aqui, ó. Na realidade está para fechar no mesmo valor, basicamente, R$19,93 o leilão. Dentro desse candle aí, o movimento ainda é de alta no gráfico diário, apesar do candle de, vamos dizer assim, quase um contra-ataque por parte dos vendedores, né? Abriu lá em cima e vem aqui forte para baixo. A tendência de curto prazo ainda é uma tendência mais negativa nesse papel. Não vejo já um cenário favorável para a compra de swing trade, por mais que no pregão de ontem tenha subido aí forte 5,31%. Acabou de sair do leilão aqui com queda de 0,5%. O ponto positivo é retornar ali para cima da máxima do candle anterior, só que foram dois candles muito fortes para baixo, que simbolizam um domínio de força ali dessas 2 semanas pelos vendedores, e ela está tentando voltar para cima do nível de suporte que ela perdeu. Lembrando do suporte que eu falava lá para trás, um patamar ali na faixa dos 20,60 até os R$20,84, então a região de desafio para essa ação. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda do ativo. Não vejo oportunidade de compra ainda no gráfico diário. O que pode trazer oportunidade no próximo pregão, e que faz algum sentido sim, é olhar para o gráfico de 60 minutos, que é esse aqui que eu estou exibindo, e buscar por operação de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, se esse fundo ascendente acontecer em cima dessa região aqui. Ou seja, por exemplo, superou essa máxima, seria o melhor sinal? Não, porque o candle é muito grande. Mas suponhamos que a primeira hora de pregão vem aqui e termina aqui, abre caindo e fecha a primeira hora de pregão assim, já acima dos R$20. Superação da máxima dessa primeira hora de pregão seria uma alternativa de compra, stop aqui embaixo tentando pegar o próximo movimento de subida. Então, essa seria a principal alternativa, na minha opinião, para uma entrada de curtíssimo prazo na ponta compradora em cima de PTR4. Vale 3, a bagunça da Vale 3 continua aqui, né? É como eu venho dizendo, assim, eu não vejo oportunidade ainda de compra de swing trade dentro dessa bagunça impressionante
esse tamanho de lateralização da Vale 3 aqui. A ação bem travada nesse momento e o pior é o seguinte, é um baita código de barra aqui, né, o gráfico do papel. Então a tendência é totalmente indefinida no curto prazo, médio prazo também ficando mais para indefinida. E, mais uma vez, foco em compra de swing trade, em sinalizações de alta para cima da região dos R$60 e principalmente R$60,60. Candle de baixa, para falar assim, um engolfo de baixa aqui, maior chance de cair. Dentro dessa indefinição, as sinalizações são mais, vamos dizer assim, fakes, né? São mais falsas nesse momento. No gráfico aqui semanal, segue ali dentro do movimento de baixa, enfim, não vejo muito o que se fazer nesse papel, no máximo operação de day trade que eu venho falando em cima do giro de abertura todos os dias, aí, um pouco depois das 10 horas, na verdade por volta ali das 10h20. Seguindo então agora para falar de IRBR3, pregão de hoje, uma queda pequena, né? 17,11%. E aqui vai algumas questões importantes para eu mencionar em relação a isso, né? Porque assim, a ideia do canal aqui no YouTube é agregar valor ao seu conhecimento, primeiro ponto. Segundo, aos seus investimentos. Ou seja, o primeiro passo aqui é tentar compartilhar conhecimento de alguma forma. Ontem eu já tinha falado do papel da análise de fechamento. Aí me perguntaram no comentário, e aí RBR3 eu compro? Poxa, eu acabei de falar na análise de fechamento, então assiste a análise de fechamento, é importante. Eu compraria aqui, o que eu mencionei também num story lá que foi perguntado. Eu não compraria esse ativo no ponto que está. Por quê? Porque a relação risco-retorno para mim não faz mais sentido. Já andou, já fez o movimento. 3 candles aqui de correção, andou 3 aqui para cima, facilmente o stop aqui, ó, abaixo da mínima desse candle. Hoje, no giro de abertura, o que eu mencionei? Porque ela está fazendo parte agora do giro de abertura para as operações de possível day trade. O que eu mencionei? G60. Qual seria outra forma de colocar um stop mais curto? Perdeu a mínima ascendente do gráfico de 60 minutos, que foi aqui na primeira hora de pregão, pula fora da operação também, de swing trade, operação comprada. Veio aqui para baixo, o que eu mencionei no intraday. Se passar a gerar topo descendente no gráfico de 15 minutos ou pivô de baixa, foco em venda. Topo descendente ou pivô de baixo, foco em venda. Foi tudo que foi comentado dentro do giro de abertura, falado ontem na videoanálise de fechamento do pregão, que era uma das alternativas, ou seja, de sair de uma posição comprada. Aí vem outro ponto importante aqui para ser comentado em cima desse papel, porque está proporcionando isso. Assim, um engolfo de baixa muito forte, encobrindo 3, 4, 5, 6 corpos dos candles anteriores, o que traz uma relevância grande. Um dos pontos que potencializa esse padrão de baixa, engolfo de baixa, que você pode assistir o vídeo de aprendizado aqui dentro do canal, é a quantidade de corpos dos candles anteriores que ele encobre. Então ele cobriu vários candles anteriores. Então é um sinal mais significativo dessa ação. Mas Dalton, por que esse ativo caiu tanto? Eu sendo bem sincero, não me importa o motivo que ele caiu tanto. Assim, o motivo por trás da queda. Tem algum motivo que fez ele cair tanto. O que me importa é assim, o que o mercado está mostrando aqui, bastante pressão vendedora, pode sim ganhar ainda uma recuperação, mas no primeiro momento foi um sinal bem negativo. E o que é mais importante para mim é o seguinte: qual é a tendência de longo prazo desse papel? De baixa. Qual a tendência de médio prazo desse papel ainda? De baixa. Apesar de ter gerado no gráfico mensal um sinal de fundo, a tendência ainda é de baixa. Apesar de ter gerado um sinal de recuperação e inclusive fechando acima da média, a tendência ainda é de baixa. Por mais que tenha enfraquecido a tendência de baixa de médio prazo, ainda a tendência é de baixa. Logo, quando você tem 2 prazos acima com tendência de baixa, não dá para focar em esperar muita coisa, de que já foi forte esse movimento de subida, de operações de swing trade. Ficar atento na questão do gerenciamento de risco de cada operação. Dalton, gera compra aqui? Não vejo sinal de compra. Pode subir, mas não vejo sinal de compra. Vejo um sinal bem negativo aqui. Para gerar agora alguma operação de compra, teria que olhar um pouco mais, por exemplo, o G60, vou arriscar uma compra de que forma? Com stop mais curto, né? Se superar na máxima dessa última hora de pregão, vou colocar o stop aqui e vou tentar pegar um movimento de subida lá para casa dos R$8, que seria um próximo nível de resistência. Uma das alternativas. Tá? Mas ir contra um grande candle de baixa do gráfico diário, em média, não é algo bom a se fazer.
Quando eu falo em média, porque amanhã você pode ir contra e dar certo. Mas se você repetir isso 10 vezes, tende a não dar certo. Na média. Seguindo, vamos falar aqui agora de... Aí você pode me perguntar também, Dalton, antes que receba até o comentário aqui na própria análise. Dalton, e aí? Eu estou comprado, o que eu faço? Tirou esse candle de baixo, fechou para baixo das médias, engolfo de baixo, perdeu a mínima do pregão de hoje, seria sinal de saída. Vai subir, vai cair, eu não sei te dizer, mas o que eu faria, objetivamente, é trabalhar com algum stop aí, limitar o prejuízo de uma operação. Ou prejuízo, ou se está tendo lucro, já encerrar essa posição. Agora, o que vai acontecer amanhã ou nos próximos pregões, não dá para ter esse domínio. A BEV3, Ambev, candle de alta, alta boa de 4,14%. O que a Ambev está fazendo? Sinal de pivô de alta, tendência de alta, passando pelos movimentos mais amplos, retomada da tendência de alta de curto prazo. Bateu aqui na resistência e perdeu força nesse patamar. Perdeu um pouco de força, deixou uma sombra superior. Mas o fato é, semanal tentando voltar para cima da média móvel 13 períodos, não tem uma tendência de alta apoiando, a tendência de longo prazo ficando mais para indefinida nesse momento, com esse fundo ascendente, mas o fato é que a gente tem, pelo menos o gráfico mensal e semanal, trabalhando dentro de um movimento de subida, o que favorece buscar operações de compra após essa formação de pivô de alta. Eu entraria comprando aqui? Ainda não, pode até continuar subindo. Meu interesse maior é por buscar operações de compra, seja acima dessa região aqui que eu já tinha falado lá para trás, acima dos R$13, principalmente em a BEV3, R$13 a 13,18, acima dessa região, meu interesse maior por compra através, por exemplo, de um pivô de alta, ou se ela subir um pouco mais, gerar fundo ascendente já acima dessa região que ela acabou de superar, beleza, foco maior em buscar a operação de compra de swing trade nesse papel. Se eu estivesse comprado nesse ativo, facilmente eu colocaria stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o stop lá na faixa dos R$12,88, se essa operação for uma operação de swing trade, ou seja, que é aquela operação que você quer que dure na faixa nos 3 a 10 pregões. A Azul 4, né? Vou colocar aqui, a Azul 4. Pregão de hoje, bem forte para cima, mas chegou lá na hora do fechamento, deixou a desejar no fechamento. Por quê? Porque ela não conseguiu se sustentar acima de um patamar importante ali de preço. Deixou uma média para trás, ótimo. Alta boa de 6,5%. Posso falar também que girou um pivôzinho de alta e já retomou a tendência de alta. Beleza. Abrir compra aqui não é o caso que eu abriria. Pode dar certo. Dalton, se eu abrir compra, onde é que eu colocaria o stop? Eu colocaria fácil aqui abaixo dessa mínima. Se você quiser um stop mais bem protegido, abaixo da mínima desse fundo aqui, que foi gerado no pregão de hoje. Mas abaixo dessa mínima, por quê? Porque dá a linha acima da média. Se volta para baixo desse patamar, eu imaginar o seguinte, fez isso, aí bate na resistência e volta para baixo dessa mínima aqui, ele desconfigura uma expectativa maior de subida do preço. E aumenta a probabilidade de ter algo para perder essa região. Então, por esse motivo que eu trabalharia com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa dos R$ 24,54. VVR3, pregão de hoje, alta de 1,68%, fechamento acima dos R$ 18,00, gap de alta, beleza, tem que continuar aqui acima. Qual a alternativa de compra? No diário, já entrar comprando isso aqui? Não é ainda a minha forma de trabalhar, comprando. Qual seria outra forma? Que, na realidade, está favorecendo um pouco mais nesse momento, o gráfico de 60 minutos. Porque você trabalha com stop curto e se der certo, você tem uma relação de retorno mais satisfatória. Olha só, a questão aqui de, se tiver, por exemplo, mais um pregão, mais um candle aqui, mais uma hora de pregão, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, ou 1 ou 2 horas de pregão e depois gerar a superação da máxima do candle anterior, possibilidade de abrir essa compra com stop curto e tentando pegar o próximo movimento de subida do gráfico de 60 minutos, que você está tentando ficar 3 a 10 horas posicionado. Pode ser uma operação, inclusive, de swing trade. Então, essa seria a alternativa de entrada em cima de VVR3. Mas para o gráfico diário, para ficar mais tempo posicionado, fundo ascendente para cima da região dos R$18,00 ou pivô de alta já para cima desse patamar, mais interessante para compra. Encaixaria para mim. Resistência 18,55, seguido de 18,90 são as próximas resistências para via varejo. LWSA3, ativo que foi selecionado para essa análise de hoje pelo Instagram, pelos stories lá do Instagram. A enquete que eu costumo abrir aí praticamente todos os dias para definir aí um dos ativos a serem analisados nesse fechamento do pregão.
Retorno do preço para baixo de um patamar que deveria ter se sustentado acima. Então, um primeiro indício ali de um pequeno enfraquecimento por parte dos compradores, mas ainda está dentro desse movimento de subida, que restabeleceu a tendência de alta através da formação de um W, que pode buscar uma compra na superação da máxima desse candle aqui no próximo pregão. Abrir uma compra de swing trade em cima de LWCA3. Ela está dentro de um movimento de alta no semanal. A correção ainda não foi das melhores. Poderia ser um pouquinho melhor em termos de relação a esse retorno, mas está dentro aí de movimentação, de uma sinalização de alta no gráfico semanal, de um fundo ascendente, e o mensal também continua dentro de um movimento de subida. Então, qual a alternativa? Superação da máxima desse candle para buscar algum tipo de compra. O que deteriora um pouco mais o cenário de compra no papel de swing trade é o retorno do preço para baixo desse candle, porque esse é o candle responsável por restabelecer a tendência de alta. Aí, o que é responsável por restabelecer a tendência de alta? Não consegue ganhar força ali para testar a próxima resistência e volta e perde a mínima dele, já começa a dar um indício que os compradores perderam força. Com a força que foi gerada aqui, os compradores foram lá e perderam força. Ou seja, seria interessante não perder o 59,28. Que isso, inclusive, acionaria stop para quem comprou rompimento. Né? Foi lá em cima, se resolveu deixar o stop aqui, esse aqui seria um dos pontos de stop em R$ 59,27. Então, ativo em tendência de alta de curto prazo, ativo em tendência de alta de médio prazo, ativo alinhado para cima, mas que, por enquanto, precisa gerar um sinal um pouco mais relevante aqui nessa região que ela se encontra, não voltar para baixo dos R$60. Raio 3, ativo também que é solicitado, teve algumas solicitações, seja hoje no Radar do Mercado ou aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest. Vem com movimento longo de baixa, a tendência é de baixa no curto prazo, topos e fundos descendentes. Aqui está a tendência de baixa do papel. Podemos até falar isso aqui com uma tendênciazinha, um recuo, mas poderia passar também direto aqui, um único movimento para baixo, sem nenhum problema. Gerou um candle hoje ali, deixando a sombra inferior, que pode trazer um processo de recuperação desse ativo. Primeiro sinal de recuperação, de ter uma correção da forte tendência de baixa nesse momento, é superar a máxima do candle do pregão de hoje, que ficou aqui em 19,08, que aumentaria a probabilidade de poder testar novamente a média móvel de 13 períodos, como aconteceu aqui em outras situações, e perdeu força justamente nesse patamar. Onde ela está batendo no gráfico semanal? Numa região de várias mínimas de semanas aqui para trás, ou seja, um patamar de suporte. Ou seja, se ela superar a máxima desse candle em cima desse patamar de suporte, ela favorece a chance de ter algo para cima. Mas lembrando, a gente está falando de um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo e também em tendência de baixa no médio prazo. Logo, não dá para se esperar tanto para cima. Ou seja, esperar tanto para cima é esperar que vá lá em cima. Pode fazer isso, mas não dá para a gente já criar essa expectativa. Ficar de olho justamente num teste de uma média móvel 13 períodos, que pode ser um dos pontos de possível saída para quem está com a posição comprada no papel em termos de swing trade. PK3, também gerando um candle ali de recuperação, aqui até com a formação mais relevante de poder gerar um movimento de subida, que é um formato aí semelhante de um martelo, padrão de alta. Se conseguir aqui superar a máxima do pregão de hoje, reforça a chance de ter algo para cima. Mas lembrando a tendência de alta que já era, no meu modo de ver, porque fez isso aqui, tentou subir, aí gerou isso aqui, ou seja, um pivô de baixa, basicamente a tendência de baixa de curto prazo. Olhando para o gráfico semanal dessa ação, também volta para baixo das médias, ou seja, fica com um cenário ali bem ruim, graficamente falando, para... Quando eu falo graficamente falando, é no sentido de ter uma expectativa, uma perspectiva maior de subida ou de queda. Nesse momento o movimento é de baixa, no diário, no semanal. Não consigo ver algo tão relevante para cima no primeiro momento. Ou seja, qualquer entrada aqui tem um risco um pouco maior, porque eu já mencionei qual o cenário que o ativo se encontra. Stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, na fase 67,03, tentando pegar no próximo movimento de alta. A zona de resistência mais próxima, média móvel de 3 períodos, 70,41. Depois aqui tem na faixa do 71,35 e 72,18. BRKM5, Braskem, gap forte de alta no pregão de hoje, 4,51%. Ela foi lá bater numa zona de resistência muito importante, fundo anterior, vários topos aqui, vários testes aqui. Bate lá entre a pressão vendedora e deixa o fechamento na mínima, o que demonstra que abriu com expectativa boa, abriu com forte alta, mercado jogou o preço para cima com aquela nossa euforia, nessa qualquer que seja a notícia, foi muito boa, só que foi perdendo força no decorrer do pregão e fechou na mínima do dia.
Perda da mínima desse candle reforça a chance de ter algo para baixo. Qual é o cenário como um todo que a gente tem nesse papel? Tendência para mim indefinida, que traz o papel para essa região aqui, de zona de resistência. Eu fico muito mais interessado em compra de swing trade nesse papel acima desse patamar, ou seja, acima da região dos 22,50, basicamente, arredondando aqui o valor. E num gráfico semanal, o que dá para a gente ver que a tendência ainda é uma tendênciazinha de baixo. Ó. Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. E abaixo da média móvel 3 períodos, testando ainda a região de fundos anteriores ali na casa dos 22,64 a 22,80, zona de resistência. Por isso que sinalizações de alta para cima dos 22,50 seriam muito mais interessantes em termos de ter uma relação risco-retorno melhor nas operações aí de compra de swing trade nesse papel. Para quem está comprado de alguma forma, pode ficar de olho nessa questão de perda de mínima desse candle aqui como ponto de stop, ou aqui no fechamento desse gap aqui, que é um patamar de suporte agora para a ação, na faixa dos R$ 21,40 e depois o próximo suporte na faixa de R$ 21,05. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.